Bom, prosseguindo na história de Israel, na pós-graduação de História de Israel, vamos agora continuar falando sobre a revolta dos Macabeus. Eles já venceram 2 batalhas contra o exército dos samaritanos e contra o exército dos sírios. E agora tem uma terceira batalha em que o imperador ele reuniu todos os exércitos vizinhos, de povos vizinhos, reuniu um grande exército, e a ordem era eliminar Israel, matar todos os judeus e escravizar os outros. O comentário diz: Judas tomou conhecimento de judeus que se juntaram ao exército inimigo, organizaram um ataque surpresa. Então, eles tomaram conhecimento, vamos fazer um ataque surpresa. Judas inverteu o ataque, não enfrentando esse primeiro batalhão, mas atacou o batalhão que ficara acampado. O exército dos Macabeus era menor e com armas inferiores, ou seja, por uma inteligência realmente estratégica, ele falou: eu não vou enfrentar o exército que agora está vindo contra nós. Ok, eu vou enfrentar um exército que normalmente os exércitos ficavam acampados, né? Vinha um primeiro grupo, um segundo grupo. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, teve uma entrevista de um dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, do primeiro grupo que atacou. Né? Eles atacaram nas praias da Normandia, né? Onde a Alemanha estava ali posicionada, e ele disse que ele foi um dos poucos, talvez o único que tenha sobrevivido. E ele já caminhava, já pulando na água, já via corpos, né, de americanos sendo mortos ali, já mortos, ok? Que o primeiro grupo normalmente eram os exterminados, e ele foi um dos poucos que sobreviveu. Então Flávio Joséfo diz: Judas, ao despontar do dia, chegou ao acampamento dos inimigos com 3.000 homens somente, todos muito mal armados. Tanto era triste a sua situação. Nós vimos que eles tinham um problema de alimentação, porque numa guerra é fundamental você ter aqueles grupos que vai atrás do exército levando alimentação para eles. Porque como é que eles vão lutar? Né? Eles têm que lutar e imediatamente tem que ter comida para no dia seguinte eles continuarem lutando. E assim por diante. E eles aqui não tinham essa ajuda, porque infelizmente nós estamos vendo até alguns judeus estão participando. Ok? Flávio Joséfo prossegue: quando ele viu que aqueles aos quais queria atacar estavam bem armados e tinham o seu campo muito bem defendido, disse aos seus homens que nada deveriam temer, pois Deus sentiria prazer vendo que eles não temiam atacar naquele estado um exército tão numeroso e de inimigos tão bem armados, e certamente lhes daria vitória. Ordenou em seguida que se tocasse o sinal de avançar. A surpresa dos inimigos foi tão grande que muitos foram mortos de imediato, e os outros perseguidos até Gadara e aos campos da Idumeia, de Azoto e de Jâmnia, de modo que eles perderam 3.000 homens. Okay? Ou seja, o número de israelitas que atacou, eles atacaram um exército do mesmo tamanho. Okay? Só que eles pegaram de surpresa. E ele vai dizendo as cidades que eles atacaram e que venceram esse exército, matando quase 3.000 homens. O comentário prossegue: depois Judas partiu para enfrentar o primeiro batalhão. E importante, como eles venceram aquele exército, eles agora também têm armas daquele exército, armas avançadas. Lembrando que o tipo de metal e como você fundia os metais, isso era fundamental para a batalha. Macabeu, ele era exatamente, ele trabalhava com fundição de armas. Okay? Então ele entendia de armas avançadas. E ele sabia que os gregos, no caso os sírios, que os sírios estavam ali representando os gregos. Eles tinham o recurso
financeiro dos gregos e a tecnologia. Os gregos, nesse período, eles eram o exército mais bem armado do mundo. Porque os gregos também, como muito inteligentes, nós vimos em aulas passadas que Alexandre Magno, cada cidade que ele invadia, ele levava filósofos e cientistas com eles para estudar o que aquela terra tinha de útil em termos de ciência, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de armas, para eles assimilarem aquele conhecimento. Os romanos vão fazer o mesmo com os gregos, ok? Aquelas catapultas que os romanos usavam, elas tinham sido desenvolvidas pelos gregos. Então, a estratégia dele, atacando o exército que estava acampado, colocou o exército, o primeiro batalhão para o ataque, colocou eles numa situação perigosa, porque eles ficaram entre dois exércitos, ok? O comentário prossegue. Depois Judas partiu para enfrentar o primeiro batalhão, que acabou por fugir ao ver a derrota, né, do batalhão acampado, vamos colocar assim, né? Do batalhão acampado. Flávio Joséfo diz: Judas venceu sem combate e permitiu então aos seus soldados que se entregassem ao saque. Eles encontraram grande quantidade de ouro, de prata, de escarlate, de púrpura e voltaram com grande alegria, cantando hinos em louvor a Deus, o autor da vitória, que contribuiu para a reconquista da liberdade, né? Então, essa parte aqui, ele é muito importante, e claro, eu não tinha como colocar tudo no livro de Flávio Joséfo. Eu recomendo a vocês que vocês leiam esse livro, adquiram esse livro, para vocês se aprofundarem na história de Israel, porque ele vai dar mais detalhes para vocês, tá bom? Para vocês poderem enriquecer as aulas de vocês. Eu peguei as partes principais, ok? Para destaque aqui da nossa aula. Um ano depois, os sírios retornaram com 60 mil homens, mas acabaram derrotados por Judas com um exército de 10 mil homens. Judas retornou vitorioso para Jerusalém, mas encontrou a cidade com as portas queimadas e mato crescendo na estrutura. Né? Por quê? Porque o povo abandonou a cidade, né? Flávio Joséfo nos diz: Judas, após obter tão grandes vitórias sobre os generais do exército de Antíoco, persuadiu os judeus a ir a Jerusalém e dar graças a Deus, como lhe eram devidas, purificar o templo e oferecer sacrifícios. Quando lá chegaram, no entanto, encontraram as portas queimadas e os muros cheios de mato, o qual havia crescido durante aquele período de inteiro abandono. Tão grande desolação arrancou suspiros do coração e lágrimas dos olhos de Judas. E depois de ordenar que uma parte da tropa sitiasse a fortaleza, pôs mãos à obra para purificar o templo. 3 anos após a profanação do templo, Judas Macabeu conseguiu libertar Jerusalém e purificar o templo, porque naquele período eles sacrificaram animais, tá bom? Principalmente animais imundos, porque os gregos eles tinham o porco como um animal comum no seu sacrifício. Já para os judeus, não. Então, sacrificar um porco lá, claro, tornava o templo um local imundo. O comentário prossegue. Fez-se tudo com o máximo cuidado. Judas colocou nele um candelabro, uma mesa e um altar de ouro completamente novos. Mandou colocar também portas novas e cobriu-as com cortinas. Depois destruiu o altar dos holocaustos, porque fora profanado, e mandou fazer um novo, com pedras que não houvesse sido trabalhadas a martelo, no dia 25 do mês de Quisleu, que os macedônios chamam Apeleu. Acenderam-se as luzes do candelabro, incensou-se o altar do incenso, é claro. Colocaram-se os pães sobre a mesa
e ofereceu-se holocausto sobre o novo altar. A renovação ocorreu no mesmo dia do ano 148 e da Olimpíada 154, como o profeta Daniel havia predito. 408 anos antes, dizendo clara e distintivamente que o templo seria profanado pelos macedônios. Judas celebrou durante 8 dias com todo o povo, por meio de solenes sacrifícios, a festa da restauração do templo. E não houve regozijo honesto a que não se entregasse durante esse período. Bom, uma nota aqui para vocês estão estudando até na escola dominical o livro de Ezequiel, estudando temas escatológicos. Daniel, ele realmente profetizou que o templo seria profanado, mas a profecia de Daniel, ela é interpretada pela igreja como uma profecia futura, enquanto Flávio Joséfo, ele interpreta que esse seria o cumprimento da profecia de Daniel, que viu o templo profanado. Daniel viu o templo profanado pelo anticristo. Por que essa não pode ser o cumprimento da profecia de Daniel? Porque, segundo a profecia de Daniel, depois que o templo é profanado e restaurado, Israel se converte em definitivo a Deus e o Messias reina sobre eles. Então isso não pode ter se cumprido ainda, ok?